Olá, tudo bem? Eu me chamo Rudinei Silva, sejam todos bem-vindos ao Sindicast, administrando seu condomínio. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Pacheco. A gente vai bater um papo bem bacana, tirar algumas dúvidas, inclusive a responsabilidade civil e criminal do síndico. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Rudinei, tudo bem? Vamos falar a respeito do Código Civil, né? E tratar alguns assuntos também referentes à responsabilidade do síndico, certo? Certo. Vamos conversar um pouco sobre um pouco da gestão, né, das responsabilidades do gestor e garantidor do condomínio, que seria o síndico. Vamos fazer um apanhado sobre tudo que a gente puder falar. Ô doutor, você já viu um caso assim, já vou começar com uma situação bem polêmica, né? O síndico sair preso de um condomínio? Vai depender da situação, mas há a possibilidade. Toda vez que há um cometimento de crime e esse crime ele é apurado de uma forma flagrante, ele pode sair preso. Então, se ele se envolver numa briga com um condômino, no qual resulte uma lesão ou algo até mais grave, né, uma internação por causa disso, ele vai sair preso porque os outros condôminos que se presenciarem podem intervir chamando a polícia. Sobre a administração, sair preso pela administração, aí é um assunto que a gente vai ter que discorrer durante o programa, né, a entrevista aí, porque tem bastante situações. Mas sim, pode, mas tendo em vista que é sempre sobre flagrante. O senhor é especialista em outras áreas também, né? O senhor não trabalha só com condomínio, né? Isso, eu sou especialista em direito penal, né? Eu sou pós-graduado em direito penal e processual penal, direito penal econômico, direito de trânsito e tenho algumas empresas de síndico a qual a gente presta assessoria, né? Atuando diretamente dentro de alguns condomínios na Grande Florianópolis. A empresa do senhor também atende os moradores também? Sim, a gente atende tanto os moradores como os síndicos, sempre tomando cuidado para o morador não morar no local onde a gente advoga para as empresas de síndico, para não gerar algum impedimento ou até alguma ilegalidade processual ou qualquer situação que coloque o escritório ou até mesmo um processo em risco. Porque daí você vai estar abrindo um processo para um cliente, sendo que você já presta um serviço para o condomínio, para o síndico, onde o condomínio. Exatamente. Desse morador. Exatamente. Se o processo for contra o condomínio ou contra o síndico para qual eu advogo, eu não poderia advogar, né, para o morador. No direito tem um nome bem específico para isso, chama tergiversação. É um nome bem feio que quer dizer que eu não posso advogar para as duas partes opostas ao mesmo tempo, a não ser que elas sejam parte de um litígio onde há um acordo, eles já estão em comum acordo e vêm até o escritório. Fora isso, uma forma de litígio onde um tem um direito, o outro tem o outro e não concordam, eu não poderia advogar. Certo. Eu já vou aproveitar tirando algumas dúvidas, né? É bem recorrente, o pessoal pergunta bastante, principalmente condomínios grandes que tem bastante prestador de serviço, né? O síndico responde a alguma situação, acidente ou até um acidente mais grave, né, como fatal, de algum prestador de serviço dentro do condomínio onde ele está trabalhando? Então, vamos lá. Existem duas situações, né, de responsabilização do síndico. A objetiva, que é mais voltada para o direito civil, que também tem a subjetiva, né, mas o direito civil se ele tem as regras do 1348, né, do Código Civil, onde ele tem que fazer aquelas situações que estão ali, bem como respeitar o que está dentro do convenção e do regimento interno. Se ele deixar de desrespeitar, ele está causando um problema para o condomínio, então ele vai responder civilmente. Para ele responder de forma criminal, ele tem que ser uma forma subjetiva que a gente diz no direito. O que é essa forma subjetiva? Tem que provar que ele agiu com culpa. Por exemplo, uma empresa terceirizada de pintura. Ele terceirizou uma empresa de pintura, tem que fazer rapel para pintar. Num determinado dia, ele percebe que o pintor chegou embriagado e ele não faz nada para impedir. Ele deixa ele subir, fazer o rapel e ele cai e vem a falecer. Ele é responsável porque ele tinha o dever de impedir que essa pessoa trabalhasse, como também deveria ter comunicado os superiores deles da empresa, o que ele não fez. Então, nessa forma, por ele ser o garantidor do condomínio, ele teria o dever de agir. Qual seria o dever de agir dele? Impedir que ele trabalhasse. Então, ele foi omisso nessa situação, então sim, ele responderia criminalmente. E agora, nessa mesma pegada, só que mudando a situação.
é referente aos prestadores de serviço que trabalham efetivamente no condomínio. Empresas terceirizadas, como tem o zelador, como tem a menina da limpeza, né? Se acontecer algum acidente com eles dentro do condomínio, o síndico responde alguma coisa? Nessa mesma pegada? Da mesma forma que da empresa terceirizada, que ele não impediu que ele trabalhasse embriagado, o prestador de serviço, mesmo terceirizado, né, inicialmente a responsabilidade é da empresa que terceiriza o serviço. Após isso, o síndico ele tem que ver se ele está cumprindo as regras. O que seriam as regras? O zelador ele teria que jogar o lixo fora no triturador. Ele não respeita as normas de segurança. O síndico vê que ele faz isso repetidamente, foi alertado e em nenhum momento ele chama essa pessoa e orienta como fazer. Ele não comunica a empresa para a qual ele é registrado e presta serviço para o condomínio. Então, se houver um acidente, decapitação de mão ou até mesmo uma morte ou qualquer lesão que venha acontecer, o síndico também responde de forma civil, né, podendo ser tendo que indenizar a pessoa, bem como criminalmente, porque ele deixou, novamente, ele foi omisso. Tem um exemplo que é bem interessante. A menina da limpeza está fazendo a limpeza ali, né? Avisa para o síndico, o degrau da escada está solto. Tá? O síndico, legal. Passa-se um tempo, ele não toma as medidas que teria que tomar, que era mandar fazer o reparo. Um morador se acidenta, se lesiona e fica incapacitado para o trabalho. Ele vai responder de forma civil, de novo, e criminal, porque ele tinha o dever de agir e não agiu. Porque se ele age no momento correto, bota uma placa e orienta os condôminos que aquele degrau está solto até a reforma, eles isentariam a sua culpa. E nesse caso ele deixou transcorrer sem fazer nada. É que tem algumas pessoas que eles não sabem qual é a responsabilidade exata de um síndico, né? Eles acham que o síndico está ali só para pagar a conta, né? Ficar dando advertência para morador, fazendo alguns reparos, mas a carreira de síndico, né? A profissão de síndico, hoje ela é bem mais, né, do que só fazer isso, só pagar a conta, né? Uma responsabilidade muito grande, até porque ele é o gestor de um condomínio, muitas vezes, com mais de 200, 300 unidades. Então hoje está bem amplo, né, essa situação, né, doutor? Sim, é interessante é que o que a gente fala, né, já nessa caminhada assessorando síndico e moradores, até os próprios condomínios, o que a gente vê? Que às vezes um morador não gosta do síndico e quer arrumar alguma coisa, dizer que ele cometeu um crime. Vamos deixar claro, tanto o Código Penal como a nossa Constituição deixam claro, não há crime sem lei que o preveja. Ou seja, se eu só não gosto do síndico e ele deixou que o zelador deixasse 2 dias o lixo em um lugar errado, não pode dizer que ele é um criminoso, porque ele não cumpriu as leis. Porque não há nada que diga o zelador não pode deixar ali. Né? A não ser que deixou ali, criou um foco de mosquito da dengue. E o síndico não fez nada, ele está um crime contra a saúde pública. Mas, claro, então assim, a gente tem que ficar bem atento, porque em condomínio, né, em condomínio, a gente vê muita briga de moradores com o próprio síndico, né, que não gostam da gestão ou porque querem simplesmente tumultuar. Não gosto da pessoa também. Ou não gosto da pessoa. Eu tô com uma situação no condomínio onde eu trabalho hoje, né? Tem uma situação de um cachorrinho que ficava trancado praticamente quase todo final de semana. O morador saía, deixava o cachorro trancado sexta, sábado e domingo. Eu conversei, eu dei advertência, eu apliquei multa, e foi mais multa e mais multa. Até que chegou um tempo que estava insustentável, eu já tinha feito boletim de ocorrência, já tinha acionado os órgãos competentes. Só faltei chamar o bombeiro para resgatar o animal. E, pela minha surpresa, quando a gente foi entrar com uma ação, né, através do advogado lá que me orientou a entrar com uma ação judicial, né, contra esse morador, o morador já tinha entrado com uma ação contra o condomínio e contra a minha pessoa. Ele entrou contra o síndico e contra o condomínio. Contra o síndico ele botou por danos materiais e perseguição. E contra o condomínio ele botou por danos morais. Sendo que ele não pagou nenhuma das multas e o cachorro ainda continua nessa situação. Eu tenho infinitas gravações, eu tenho áudio, eu tenho boletim de ocorrência, eu tenho várias testemunhas, não só do bloco onde essa pessoa mora, mas também dos blocos vizinhos, porque tinha situação que a gente cobrava essa pessoa, o cachorro não latir pro corredor, ela deixava o animalzinho trancado no banheiro.
Então é uma situação bem complicada, né? Você já pegou alguma situação desse tipo, não? Com animal não, mas com cigarro sim. Que tem a questão da propriedade, né? Que dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Porém, desde que quando a gente mora em condomínio, a gente não pode fazer o que a gente quer. Né? Até pode, mas desde que não incomode o meu vizinho. Em regra é assim. Então o que aconteceu? A pessoa ela fumava excessivamente cigarro e sempre ia pro apartamento de cima. Sempre ia pro apartamento de cima. Tentamos notificar, não teve jeito. Tivemos que entrar com uma ação também nesse sentido, porque ele estava fumando na sacada já no final e dava de ver assim, as filmagens depois do prédio da frente que fizeram ali. Ele estava fumando, jogando a sacada para cima. Mas essa questão do animalzinho, se ele late muito, tem 3 situações que podem estar acontecendo. Ou ele está sendo maltratado, ou ele está sem água, ou ele está sem comida. E aí nessa situação, o síndico, no caso você, agiu da forma correta. Porque se venha falecer, né, o bichinho ele venha morrer, e alguém inventa dizer que o síndico sabia, responderia por maus tratos. Mas é uma situação peculiar. O que vai acontecer com vocês? Vai ficar um embate ali. A melhor saída nesse caso seria um acordo, ele parar de trancar o cachorro, o morador parar de trancar o cachorro. Mas se ele tem as regras do condomínio, a convenção coletiva e o regimento interno, ele não está desrespeitando, ele não tem que entrar com uma ação, ele tem que cumprir as regras. Então acredito que nesse caso, o meu ponto de vista é que o condomínio fez certo e o morador está apenas esperneando para não ter que arcar com a responsabilidade dele. Até o advogado lá que trabalha para nós, ele falou, não, pode ficar tranquilo, que eu fiquei bem preocupado quando chegou a intimação lá, né? Pode ficar tranquilo que tu tá bem baseado dentro da lei, dentro do que tá no regimento interno, na convenção. Então o morador ele só quis ganhar um fôlego, né? Ou querer te amedrontar de alguma maneira, mas de maneira alguma o juiz vai dar causa ganha para ele, porque tens todas as provas, tens testemunha, tu fez boletim de ocorrência, tu acionou os órgãos competentes, fez tudo que poderia ter feito para resolver o problema, e eles não resolveram. Acredito que ele fez isso por barganha, para negociar. Tiras do teu processo e as multas e eu tiro o meu processo. Tá? Com certeza foi isso. Uma situação interessante. A gente tem que saber distinguir o que é condomínio, responsabilidade do condomínio, e o que é responsabilidade do síndico. São coisas distintas. Quando é que o síndico não responde? Quando algo é decidido por assembleia, pelos moradores. Não é mais tua responsabilidade. Orientar-se, se fizer dessa forma, pode onerar o condomínio. Não, vamos fazer. Maioria. Tudo bem. Deu problema, a responsabilidade não é mais do síndico, é a responsabilidade do condomínio. Ele levou para uma assembleia e expôs o problema. Exatamente. Tudo que é decidido em assembleia, o síndico ele não tem poder para alterar por vontade dele. Só uma nova assembleia para rever aquele ato. Então, essa distinção é preciso ser feita. Muitas vezes para não confundir a pessoa do síndico, que é uma pessoa, e do condomínio, que é outra. Alguns síndicos têm CNPJ, são síndicos profissionais, têm empresas, estão tudo, mas geralmente, ou é um CPF e um CNPJ, o condomínio do lado e o síndico do outro. Então, essa situação tem que saber distinguir. São duas coisas distintas e mais importantes. Faz uma diferença na hora de um processo. Eu vou entrar com dano moral porque o condomínio foi ofendido. Pessoa jurídica não sofre dano moral. O síndico sofre. Então, uma coisa é o condomínio, outra coisa é o síndico. Muitas vezes se confundem, porque um representa o outro, o síndico representa o condomínio, mas não sempre, nem sempre são a mesma pessoa, estariam no mesmo polo ali, no mesmo lado de um processo. Doutor, agora eu vou tocar na ferida de alguns, uma situação bem complicada que acontece ainda, bastante. A gente sabe que a maconha não é liberada no Brasil, O que fazer quando um morador insiste em fumar maconha dentro do apartamento dele? Vamos lá. O que acontece? Para muitos, a maconha é liberada porque ela não tem uma pena de prisão. Mas ela não é liberada. Continua sendo crime usar maconha. Ou qualquer outro tipo de droga. Só que o que acontece? Como ela não tem uma pena capital que vai te tirar das ruas, as pessoas acham que está liberado. Estou em casa, eu faço o que eu quiser. Não.
Então você não pode. Então, se a pessoa está ali dentro da residência fumando maconha e incomoda, principalmente quando incomodar os outros condôminos, infelizmente, né, para o síndico, porque ele vai se incomodar, ele vai ter que chamar a polícia militar, vão fazer um boletim de ocorrência. O que acontece nesse caso? Ele é conduzido, ou às vezes nem sempre é conduzido até a delegacia, fazem já um boletim de ocorrência, um TC, ele vai responder um termo circunstanciado, que no final vai dar uma cesta básica ou um serviço comunitário. E toda vez que ele fizer isso, vai acontecer de responder um TC, ou pagar uma prestação pecuniária, ou serviço comunitário. Ele, por usar, ele não vai ter uma pena de prisão. A não ser que mais à frente comprovem que ele faz o tráfico de drogas também. Mas por ser usuário, ele não vai fazer nada além de pagar um serviço à comunidade, né, alguma instituição, ou fazer um valor pecuniário. O que pode acontecer é que lá na frente, cansar de pagar, ou ele pare, né, ou se mude. Mas o dever do síndico é qualquer crime que aconteça dentro do condomínio, e fumar maconha é um crime, porque não é uma droga lícita, então teria que chamar a polícia, fazer todo o registro, toda a situação. Por mais burocrático que seja, ainda é preciso ser feito. Certo. É bacana tirar essas dúvidas, porque nem todo mundo concorda com uma situação dessa, né? E quem usa acha que está no direito de... porque eu estou dentro da minha casa, eu pago meu condomínio em dia, eu faço dentro do meu apartamento o que eu quero. Eles não entendem que eles moram num ambiente coletivo, né? Onde tem regras e é para ser seguida. Dou um exemplo de... Saindo um pouco do condomínio, mas continuando na maconha. Por exemplo, eu tenho um terreno, tá? Eu alugo meu terreno pro João. O João vai lá e resolve plantar maconha. Totalmente clandestino, totalmente sem autorização para uso próprio, como alguns casos existem. Eu sei e não faço nada. Eu respondo como ele. Porque o meu dever é saber o que fazem dentro do meu imóvel. Mesmo se eu não sabendo. Se lá acontece um crime, eu tenho que saber. Né? Nesse caso é um terreno. Então eu teria que saber as procedências. Lá na frente pode ser que se resolva, né? Eu aluguei, moro em outro estado, mas em tese eu posso ser responsabilizado e inicialmente você. Porque eu tenho a obrigação de saber o que acontece dentro dos meus imóveis. Porque eu tenho que fiscalizar. Eu não tenho só o bônus, eu tenho um ônus também. Sim. É a mesma coisa de quem aluga. Ele tem o bônus do aluguel, mas tem o ônus de, em algumas situações, fazer os reparos. Ô doutor, agora eu vou fazer uma outra pergunta também, que como é um âmbito de condomínio também interessante, até para esclarecer. Vamos supor assim, tem um morador que deixou de pagar a prestação do veículo e chegou um oficial de justiça para fazer a busca e a apreensão do veículo. Teve uma situação lá que teve um morador que eu não sei se ele se saiu muito bem e o oficial de justiça ficou meio acuado pelo tom de voz do rapaz, que ele bateu de frente com a polícia militar e com o oficial de justiça falando que eles tinham o papel para pegar o veículo, mas não tinha autorização para entrar dentro do condomínio. Se ele morasse numa casa, ele poderia entrar numa casa. E ele bateu de frente com o oficial de justiça que ele, não, vocês não têm o mandado de busca e apreensão para entrar no condomínio. Vocês têm um mandado de busca e apreensão para pegar o veículo, mas não para entrar dentro do condomínio. Essa situação procede ou ele usou de blefe para... Ele deu sorte. Ele deu sorte. Até na época ainda eu comentei ainda com o pessoal do condomínio, né? Porque se o oficial de justiça está ali com mandado de busca e apreensão dentro, ele mora no condomínio e ia pegar dentro do condomínio, né? Entre as 6 da manhã e as 18 horas, o oficial de justiça ele tem que cumprir. Se ele vai lá com o mandado determinando a busca e apreensão, ele vai entrar e vai buscar. Aciona o síndico, informa o síndico, determinação judicial, busca e apreensão. É a mesma situação, condomínio de casa, Alphaville, vamos botar lá, Lava Jato. Polícia Federal foi lá, interfonou, avisou na portaria, tô entrando, busca e vou lá e vou cumprir. Ponto. Mas era um mandado de prisão? Independente. Determinação judicial não se discute, se cumpre. Porque quem discute uma autorização judicial e não a cumpre, comete um crime. Então ali ele deu sorte. Porque seria ainda mais que o oficial deveria estar com a polícia militar. Se estava, eles batem o pé e entram.
quiseram evitar tumulto, tudo, mas se chegar no síndico, ó, eu preciso entrar, tô com uma determinação judicial, pode abrir, que a lei tem que ser cumprida, né? A determinação. Certo. Doutor, o senhor já entrou com alguma ação contra um condomínio? A favor do síndico, contra algum condomínio? Contra o condomínio, não. Ainda não. E contra algum morador por abuso, agressão? Contra morador, sim. Contra morador, alguns. Tem um caso de uma agressão, né? O morador ele agrediu com 2 socos o meu cliente. De graça, filmado. Então a gente entrou com uma ação de dano moral, né? Porque ele estava no serviço, trabalhando em prol daquele condomínio e aquele condomínio que o elegeu como síndico lhe agrediu de forma gratuita. E entramos na esfera criminal também por lesão corporal leve, né? Não teve maiores abalos ali, mas também entramos nessa situação criminal, sim. Ainda está em trâmite, então o desfecho eu não sei, porque ele está fugindo do morador. Aham. Ele não tem muito disso, né? Porque como a citação de um processo ela tem que ser pessoal, ou seja, se eu te processo, Rudinei, o Rudinei só pode ele receber essa citação para responder o processo. Então ele Não tem pode se... ser por terceiros. Não, ele tem se esquivado. Mas a gente vai conseguir. Que agora tem umas resoluções que a gente consegue citar pelo WhatsApp. Então vai ser o próximo pedido que a gente vai dar no processo. Você tem algum assunto aí polêmico para falar nós a respeito de síndico, de condomínio, não? Alguma coisa até curiosa? Curiosa. Vou te fazer um questionamento. Qual é a regra que deve se seguir dentro do condomínio para os carros? Para os carros? É. Regra, usa as regras de trânsito, colocar as placas, sinalização. Isso. Seria isso? O CTB. Isso. Eu te perguntei isso porque eu tenho um caso lá no escritório que a gente já finalizou, só estamos na parte criminal que agora eu só acompanho com assistente de acusação, de um atropelamento. O que aconteceu? Foi feita uma obra no condomínio, estava sendo feita uma obra por uma empresa terceirizada. Já estava no final da obra, a pessoa já estava finalizando, inclusive o dia ali para ir embora. Foi trocado a entrada do condomínio para o outro portão, ou seja, então o portão ele ficou cego ali, né? Então ele tinha que passar por 3 pontas onde ele não via a frente. Foi colocado o espelho, velocidade, placa de pare e de velocidade. Um morador não respeitou as regras, né? 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, 4 horas, 4h30. Ele entrou direto, passou a primeira entrada, passou a segunda e entrou e acabou passando por cima do senhorzinho que estava trabalhando. Inicialmente, todo mundo queria ir para cima do condomínio e do síndico. Vieram até meu escritório, me consultaram. Eu falei, olha, nesse caso, criminalmente, não há nenhuma responsabilidade, porque pelo que vocês me falaram, foi tomado todas as medidas pelo síndico e pelo condomínio. Estava tudo sinalizado. Tudo sinalizado. A única questão é, tinha seguro ou não tinha seguro a obra? É a única forma de responsabilização do condomínio e do síndico é que se não tivesse o seguro. Para sorte, o condomínio tinha, né? Eles tinham feito seguro, estava tudo certo. Então, o que acontece? A defesa dessa pessoa que causou o acidente alegou que não tinha nada irregular ali. Que estava irregular era o condomínio, não tinha as placas. Aí foi comprovado depois tudo ali. E o advogado disse que o que eu estava falando na petição não batia, porque eu não poderia utilizar o Código de Trânsito. Aí foi onde o juiz concordou e falou: qualquer via interna ou externa, inclusive shoppings e condomínio, segue as regras de trânsito. Até porque Circula carro, circula pedestre, circula bicicleta, circula criança. Exatamente por isso tem. Então houve várias discussões nisso, ele recorreu algumas vezes, mas todas elas mantiveram. É uma situação bem atípica, né? Porque hoje em dia eu vejo muito mais essas situações de colocarem as placas, mas antes era bem complicado. As pessoas iam e voltavam, até dentro do shopping, né? Também não deixa de ser um condomínio de lojas. As pessoas muitas vezes têm a setinha apontando para frente, eles vêm na contramão. Isso ali é uma infração de trânsito. Sim. Né? Então, só que os seguranças acabam não orientando. Tem alguns moradores que não sabem, né? Mas está no regimento interno, nas convenções também de todos os condomínios. É essa parte de sinalização dentro do condomínio. É placa de proibido estacionar, é infração, leva advertência, leva multa.
excesso de velocidade, a gente não tem um medidor lá, mas a gente sabe quando o morador passa de 10 por hora, que é o permitido dentro de todos os condomínios, é 10 km por hora. Então as placas de pare nas curvas, nas esquinas também, para dar preferência de via para um lado para o outro. Então segue essa regra. Perguntasse um caso polêmico. É polêmico, mas é engraçado. Uma vez a gente foi contratado lá no escritório para fazer um regimento interno. Tá? Fiz o regimento interno e entreguei. Voltou para mim com um negócio meio estranho, assim, até achei engraçado. Porque eles queriam que não pudesse andar sujo de areia ou molhado no condomínio. Detalhe, é no condomínio à beira-mar. Não tem como eu proibir isso. Não tem como. Eu venho da praia, eu moro ali. Tentei explicar. Bati, não pode, né? É área comum, né? O que a gente pode pedir, de repente, é botar uma torneira na frente, porque as pessoas lavem os pés e entrem. Agora, e pedir que entre molhado é um apartamento de veraneio, não é moradia, né? Muitos aqui têm como investimento. Então, assim, não vai ser aprovado esse regimento interno. Vou colocar, né? Eu fui contratado para fazer o que vocês desejam. Não foi aprovado. Aí, não, é que Airbnb não pode usar a churrasqueira nem a piscina. Eu falei, gente, não pode. Eles são tão moradores pelo aquele curto período de tempo, sim, quanto aquele que mora o ano inteiro. Não, mas é que não pode, assim. Vão entrar na justiça, vocês vão perder. Entrei, foi colocado, entrar na justiça, os proprietários investidores, e aí fizeram uma assembleia e me chamaram para perguntar o porquê daquilo. Eu falei, como eu avisei vocês, né, está gravado na nossa reunião, não posso restringir uso comum de área para morador. Ele não deixa de ser morador, mesmo que ele vai ter um contrato de 30 dias. Mesmo que ele fosse inadimplente, ele só não poderia votar. Né? O Airbnb também não pode votar porque ele não é o proprietário. Então, assim, é uma situação engraçada, porque muitas vezes a gente orienta. Né? Orienta, fala como tem que ser feito, o síndico às vezes faz diferente. Situações. Eu tenho alguns síndicos lá como cliente do escritório. Alguns não me mandam os contratos de prestação de serviço para ler. Quando dá problema, manda eu fazer a notificação de rescisão e multa. Não tem prazo de rescisão e não tem multa por descumprimento. Tem se o condomínio não cumprisse. Agora do outro lado nunca tem. Então hoje eu consegui, a muito custo com alguns clientes, explicar, pessoal, vocês me pagam, né? Mandem os contratos, mandem os questionamentos que a gente vai esclarecer e deixar cada vez melhor e mais organizados os condomínios. O que acontece no direito de propriedade mesmo, o que é propriedade? É o poder usar, gozar, fruir e dispor. Né? Ele passa, quando ele loca, ele só pode dispor, ele pode vender, né? Desde que comunique primeiro o inquilino se ele tem interesse ou não na compra, mas ele para de poder usar, ele não vai mais poder fruir, então fizesse correto. Ele não é, imagina, aí ele entra e sai do condomínio como se o morador fosse, não sendo, estando locado. Qual é a responsabilidade dele? Sim. Se acontecer alguma coisa ali dentro? Meu carro estava na minha garagem. Não, a garagem não é sua. Sua garagem foi locada. Né? Teria que ter algo no regimento interno ou até mesmo na convenção dizendo que pode, que poderia. Aí é uma outra história. Deveria ser mudado, porque não é mais de uso dele. É de uso de um terceiro. E se esse terceiro compra um carro? E aí o que faz? Vou cobrar mais pela garagem? Fica complicado. Uma outra situação também, também nesse âmbito de garagem também, tem pessoas que acham que eu tenho meu apartamento ali, a vaga de garagem é minha, eu faço dela o que eu quero. Gente, a vaga de garagem é exclusiva para veículo automotores. Não pode colocar lá caixa térmica, caixa de papelão, móveis desmontados. Bicicleta ainda é tolerável. Pelo menos no condomínio que eu atuo hoje, a gente nunca questionou, né? Pode pendurar na parede ali. Mas por regra também nem poderia ter bicicleta nesse espaço. Né? Só que tem gente que abusa um pouco, né, doutor? E quer colocar um sofá, porque 2 dias depois um fulano vai vir buscar, o outro quer bater tapete na vaga de garagem dele. Então algumas situações que chega a ser engraçado. Né? Já construíram hotbox na garagem sem autorização? Às vezes surge, do nada, sem poder ter ou sem ter a previsão, porque teria que ter uma previsão da construtora que há viabilidade para isso, já surgiu em 2 condomínios. E aí como é que faz? Faço uma ação de interdição?
Mas aí o síndico... Notificou e mandou, não deixa o começo. Primeiro ele viu que apareceu um monte de material de construção. Não entendeu. E no mesmo dia já começaram a subir ali os ferrinhos, as portinhas. Aí o zelador acionou o síndico veio, não pode. Aí pararam na delegacia, mas não tem previsão, né? Não tem autorização. Teria que ter, como não há previsão nem no regimento nem na convenção, teria que ter autorizado na Assembleia. Não é o caso, então... Né? Situações. Voltando lá no início que você me perguntou ali da responsabilidade do síndico por empresa terceirizada. O que acontece? Já viu essas pessoas que instalam rede? Sim. Já viu como é que eles instalam? Muitas vezes pendurado para fora da sacada. Responsabilidade de quem? Do condomínio, da empresa que ele trabalha, do morador ou do síndico? No meu ponto de vista, a responsabilidade é do morador. Dos dois, do síndico também. Do síndico também? Ele tem, quando necessita de treinamento e serviço para serviços específicos, quando precisa de treinamento, rapel, instalação para fora de ar-condicionado, pintura com andaime e instalação de rede, onde a pessoa tem que botar o corpo para fora, o proprietário que contrata ele, né, o morador que contrata, ele tem que exigir o certificado de treinamento, tem que exigir, e o síndico também. O síndico tem que saber. Nessa pegada aí, quando o síndico não está no condomínio, quando o síndico atua em outros condomínios e ele não está, né, disponível naquele condomínio no momento que o pessoal está fazendo essa colocação de rede, ele mesmo assim ele responde não tendo visto essa situação? Eu não posso alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. Nessa situação aí, foi avisado. Vamos lá, supondo, o síndico foi avisado, tiraram uma foto, o cara tá na cadeira, o outro tá segurando ele pelas pernas, que eu já vi. Sim. E o cara tá parafusando por fora ali. Tua obrigação é ligar pro morador e avisar, manda parar agora. Cadê o certificado dele? Né? Porque quando vai ser instalado, é a mesma situação. Se instala uma rede da forma que não pode, botando, por exemplo, em alguns casos, aquele ampliador para não pegar no blindex ali, né, no vidro, vai mandar tirar, se tu vê. É a mesma situação ali. A partir do momento que tens conhecimento da irregularidade, tu vai ter que chamar atenção. Eu vi uma situação lá no condomínio que eu mandei o pessoal parar. Eles queriam se recusar a parar porque eles alegaram que já mais 10 minutos acabaria o serviço. Eu falei, se não parar agora eu vou dar uma multa. E eu vou aplicar a multa mais alta que tem como dar no regimento interno. Tava o pessoal sentado em cima do aparelho do ar-condicionado no terceiro andar para fazer uma manutenção trocando a ventoinha. O cara tava sentado, sem um cinto, sem nada, pendurado. Aí ele brincou, não, meu funcionário aqui é magrinho, não sei o que, esse aqui pode correr em cima do ar-condicionado desse que não cai, é bem seguro. Não, é agora, cara, bota esse cara pra dentro agora ou eu vou aplicar uma multa no morador, daí o morador vem na janela, Rodinei, ele já tá acabando. Não, cara, pode parar agora. E ele foi lá e parou. Por que eu digo que o síndico responde? Por mais que lá na frente a gente consiga uma absorção do síndico nessa questão ali, qual é o dever do síndico? Toda obra externa para fora da propriedade, quando vai instalar para fora, o síndico ele tem que saber, ele tem que ser informado. Instalação de ar-condicionado não precisaria, mas vai de rapel. Então toda vez que vai instalar, né, tem que ser orientado aos moradores. Pelo menos a orientação tem que ser dada. Pede a certificação, garante que a empresa mande antes, senão não deixa, até porque é uma garantia. Vai descer de rapel, cadê a certificação do rapel? Que ele tem o curso. No prédio que eu moro, a instalação do ar-condicionado é no fosso, tem que descer, né? Porque para cima ele tem que vir por cima assim. Então até quando a gente instalou o nosso, eu contratei uma empresa, foi mais cara porque eu exigi que tivesse curso, né? Porque é responsabilidade minha se acontece um acidente, né? É responsabilidade do síndico e é uma dor de cabeça gigante, né? Mas se não teve culpa, a pessoa assumiu o risco. Eu também, a partir do momento que eu contrato uma pessoa que não é capacitada, que ela não é perita naquilo que ela está fazendo. É a mesma coisa o advogado. Meu pai, vamos lá, precisa de uma revisão na aposentadoria. Eu não sei fazer, eu não vou fazer. Eu vou procurar uma pessoa especializada naquilo. Sim. Né? Quem vai num especialista, quem vai na pessoa que tem referências, provavelmente não vai ter dor de cabeça, mas se a tiver por uma incomodação ou por um erro, vai ser muito menor do que pegar uma pessoa que não tem experiência naquela área. Né? Então, a dica que a gente sempre dá lá no escritório, como me perguntam ou vem através de situações de outra, doutor, podia fazer, eu gosto do serviço, eu falo, não posso, porque eu não sei fazer.
né? Foge da minha capacidade de conhecimento. Então é a mesma coisa. O síndico ele tem que conhecer o condomínio, as regras que o condomínio tem, a lei, né? Então para poder dar esse amparo aos condôminos. E mesmo assim ainda pode falhar. Né? Pode falhar. A gente brinca lá, eu brinco com meus amigos que são síndicos e falo assim, olha, se tu soubesse o problema que tu não seria síndico. Porque tem tudo para dar errado a tua profissão, né? Para dar algum problema para ti. Alguém caiu, se machucou. Ah, mas não foi crime porque estava tudo certo. Mas na responsabilização civil, falando um pouco da responsabilização civil, eu não preciso ter culpa. O código diz lá, o 186 e o 926, salvo engano, do Código Civil, diz que aquele que causar prejuízo a outrem, mesmo sem culpa, teria que indenizar. Olha só. E o síndico está ali. Às vezes o síndico não tem a intenção. Né? E acaba gerando... a pessoa me xingou, falou alguma coisa no grupo de WhatsApp. O síndico é o administrador. O síndico responde. Porque, a não ser que ele tome alguma medida. Gente, regras do grupo. Se ele deixar fluir... Se deixar fluir, a responsabilidade é do síndico. Às vezes eu tinha mais grupo no condomínio, né? Por incrível que pareça, eu tinha 15 grupos no condomínio com 12 blocos. Eu acho que era até mais. Eu tinha um grupo por bloco para tentar resolver a situação interna daquele bloco ali. Como lá era 12 blocos, era 12 grupos. Tinha um grupo geral, que daí só eu falava. Tinha um grupo de vendas, tinha um grupo oficial. Então tava dando muito tumulto. Então eu deixei um oficial e deixei um grupo de vendas. Um grupo de vendas, todo mundo quer postar alguma coisa, quer doar, quer tirar dúvida, né? Então eu deixei esse grupo lá, é um grupo bem bacana, né? Mas quando começava algum tumulto, eu ia lá e silenciava. E tinha uma pessoa lá, aquela pessoa meio crítica, toda a vida vinha lá, porque cada vez que começa alguma discussão, tu vai lá e silencia. Então, assim, eu tô me precavendo de uma situação que pode me prejudicar. Mas como assim? Se eu deixar 2 moradores, seja 2 mulheres ou 2 homens, começar um bate-boca, xingar tudo, primeiro, não vai ser saudável pro grupo, vai começar a sair gente que realmente tem interesse em ficar ali para ter alguma informação, e eu vou ser conivente com palavrão, xingamentos, ameaça, e daqui a pouco pode até rolar um processo para cima do condomínio e para cima de mim. Então o pessoal meio que ficou meio assim, mas entenderam, né? E funciona mais ou menos dessa parte que você comentou agora, né? Eu, por exemplo, eu sou conselheiro da OAB em São José, né? A gente tem alguns grupos lá. Tem um grupo das comissões. A comissão que eu sou presidente, eu criei as regras do condomínio. O que pode e o que não pode ser falado. Se começar a discussão com coisas que não fazem parte dali e ver que está caminhando para algo banal, tá lá a regra, vai ser banido. Tá fora do grupo. Não vai participar. Né? Porque o gestor, né, é o que tem o dever de fazer. E muitos botam lá, todo mundo como administrador. Vai ser uma ação se tem 100 pessoas no grupo, vai ser uma ação com 100 pessoas, porque todos respondem. Responde quem está como administrador. Quem está como administrador. O administrador é o responsável pelo grupo. Pessoal, vou botar todo mundo de administrador no grupo lá, hein? É uma saída, só que dependendo do que aconteça, e sempre tem tumulto em grupo. Sempre há algo... Nosso condomínio tem uma média de quase 500 pessoas hoje. É muita gente. É muita gente dentro do condomínio. É uma cidade, né? Vamos botar assim, um bairro. E é difícil, né? Então tem que ter regras. Tem um colega meu que fala, né? O condomínio do Rudinei, dependendo da legenda, elege um vereador. Né? Dependendo do partido que vai entrar, elege um vereador. Vamos botar 500 moradores. Se cada um ali trouxer mais 2, já vamos... Ô, doutor, agora fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer 2 seguidas, mas a primeira eu vou fazer o seguinte. Eu me candidatei a síndico num condomínio e entrei nesse condomínio. E lá tem N irregularidades. A partir daquele momento que eu assinei ali como síndico, eu já me torno responsável pelo condomínio, certo? Certo. Nessa primeira assembleia, eu posso colocar lá, eu, Rudinei, não me responsabilizo por nada que está no condomínio e pedir para botar em ata? O síndico anterior é responsável pelos atos dele. Ou seja... Hoje, dia 29 de fevereiro, Rudinei passou a ser o novo síndico. De hoje, da data da assinatura para frente, a responsabilidade é do Rudinei. Até a data da assinatura é o antigo síndico. Ele responde até o dia que ele deixar de ser síndico, pelos atos dentro da administração dele. Tá?
tu querias se eximir dessa responsabilidade dele? Não, algumas situações. Isso, na verdade, foi até uma pergunta que uma moradora de um outro condomínio fez pra mim, tá? Não vou citar os nomes aqui, mas. Sim, claro. Eu peguei e orientei ela da seguinte maneira: olha, a partir do momento que eu, Rudinei, assumi um condomínio, a responsabilidade dali pra frente é minha. Caso tenha alguma situação que já é viciosa, de estrutura, alguma coisa, e o síndico teve a negligência de não resolver, ele pode ser acionado, acho que é 2 anos, né, doutor? 2 anos. Depende. Até 2 anos para responder por aquela situação. Mas a partir do momento que. Não importa se eu conheço o condomínio, se eu vim hoje visitar. Então, né, é uma responsabilidade muito grande quando a pessoa entra, dali para frente ele já é responsável. Então, se ele vê que tem alguma situação que pode acarretar risco para os moradores, é orientado que ele faça uma assembleia o mais rápido possível, traga esse assunto para a assembleia e a assembleia decide. Se a assembleia decidir por não fazer momento, ele se exime daquela culpa, não é, doutor? Exato. O que acontece? Aquela situação que eu te falei antes. Distinguir o que é condomínio e o que é síndico. Quando nessa situação, assumi hoje, averiguei que temos um problema estrutural que não foi tomado nenhuma medida e precisa ser urgente. Assembleia extraordinária, comunico aos moradores, apresento, se possível, já empresas para fazer com os orçamentos, boto em votação. Não foi feito porque a maioria dos moradores decidiu não vamos fazer agora, dá para esperar. Ali é responsabilidade do condomínio, porque o condomínio decidiu. Rodrigo, eu acho que vai colocar em risco, vai cair, tem problema. Chama a Defesa Civil. Chama os bombeiros e pede vistoria. Antes mesmo da assembleia. Porque assim, vai cair, chama a vistoria, porque o que vai acontecer? Se for realmente estrutural, igual aconteceu naquele condomínio da Beira-Mar que vai cair, eles vão fechar o prédio, ninguém entra mais. Aquele prédio, será que eles vão conseguir manter ele? Até a última situação que eu tinha visto, depois não deu mais nada, eles tinham feito as fundações desde o subsolo, né? Estavam conseguindo resolver. Se há a possibilidade, dizem os engenheiros que há sim a possibilidade de reverter a situação, mas não disseram se é 100% garantido que vá conseguir. Mas assim, então terias que ver. Aí a gente vai entrar de novo na responsabilização entre síndico e condomínio, né? A assembleia é que tem força de poder, porém se é algo que vai colocar em risco as vidas, tu tem tens dever como garantidor daquele condomínio de agir. Então aí sim, aí você precisa sim tomar as medidas cabíveis. Não vai, não posso fazer nada, tá aqui as autoridades, tem que tomar as medidas cabíveis. Bombeiro para inspecionar, Defesa Civil ou até mesmo fazer um boletim de ocorrência contra os próprios moradores, para te resguardar, porque tu sabia que ia cair, tu avisou isso, né? Então, nesse caso é mais por peso na consciência do que para evitar qualquer transtorno, porque pode cair, né? Cair uma parte, cair uma sacada. Então, dependendo se é estrutural do condomínio, área comum, aí tem que ser chamado sim, tem que fazer essa vistoria. Doutor, eu vejo dessa possibilidade. Agora, outra pegada. Eu, Rudinei, estou de síndico no condomínio e fiquei lá por 3, 4, 5 anos. E quando eu saio desse condomínio, eu deixo lá toda a documentação do condomínio irregular. Alvará do bombeiro, alvará sanitário, licença ambiental, sistema de para-raio, hidrante com registro fechado, enfim, tudo que precisa para manter aquela empresa funcionando. O condomínio não deixa de ser uma empresa, né? Sim. Eu deixo toda essa documentação irregular. Eu respondo a algum processo? Não. Responde. Porque se causar dano, sim. Pode responder de forma criminal ou só apenas na esfera civil. E administrativa, porque a função lá no, salvo engano, lá no 1348, acho que esse é o artigo do Código Civil, diz que o síndico ele tem que conseguir os alvarás, manter regular o condomínio. Então, administrativamente já cometesse uma irregularidade, mas não é criminal, né? Porque a partir do momento da entrada na renovação vai funcionar. Trancar o hidrante ali, tu pode causar o quê? Que as pessoas não consigam sair para trabalhar porque não conseguem tomar banho. Não tem água no condomínio, não consegue limpar as áreas externas. Então, causasse um dano. Então, civilmente vai responder por isso, né? Criminalmente, aí vai depender. Houve um crime, né? Toquei fogo na saída de gás. É um crime, aí tu causou explosão. Então, teria que ver. Mas sim, pode responder em todas as esferas.
Esse condomínio que eu assumi lá, quando eu entrei, tava essa situação, né? Eu entrei achando que eu só ia pintar meio fio, trocar um tonel de lixeira, fazer um reparo. Por fim, quando eu sacudi o tapete lá, o condomínio tava largado às traças, né? 5 anos de uma gestão lá que, né, por incrível que pareça, até o registro do hidrante dos bombeiros estava fechado, né? Botando em risco a vida de vários e vários moradores se acontecesse alguma situação. Como nós pagando o seguro do condomínio em dia, sendo que o resto da documentação estava irregular, então jogando dinheiro fora, né? Se o alvará do bombeiro não tá válido, não adianta ter seguro, porque não vai cobrir. Não vai. Ele tá irregular. Doutor, agora chegou a melhor parte, né, de fazer um merchan, né? Falar qual é a sua especialidade, o senhor já falou, né? O local que o senhor trabalha, né? O pessoal que quiser contatar o doutor até para contratar, né? Algumas empresas de síndico também que precisam do seu trabalho, né? Então, atualmente, né, desde outubro do ano passado, eu mudei a sede do meu escritório, continuo em São José, mas eu saí de um edifício e fui para outro. Agora eu estou no Capilartes Corporate, na Avenida Presidente Kennedy. Por motivos éticos e código de ética eu não posso dar muitas informações, então já temos disponibilizado algumas informações ali. Não posso, né, fornecer telefone, essas situações todas. Sim. Mas fique à vontade se quiser me procurar. O nome é Rodrigo Pacheco Gonçalves. No Instagram vão conseguir me localizar lá, ou no próprio Pacheco Gonçalves Advocacia, que era o anterior escritório que ainda está ativo, então consegue contato comigo. Né? Fico à disposição de todos que precisarem, caso, né, na hora que for lançado os vídeos, se tiverem questionamentos, precisar de resposta, a gente se compromete a esclarecer dentro do possível. Seria isso. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Pessoal, esse foi mais um programa do Sindicast. Tá? Quero agradecer aqui o nosso patrocinador, a Ideal Sul Proteção Veicular, a Meta Soluções Tecnologia, o nosso parceiro ali, a Guerdit. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.